Bem-vindos a este nosso mergulho profundo. Hoje vamos direto ao ponto, né? Porque os países comercializam entre si. Temos aqui um material bem bacana que mostra, assim, a evolução das ideias sobre comércio internacional, dos clássicos até o que a gente pensa hoje. A nossa missão aqui é destilar a essência disso tudo, sabe? Para entender melhor esses padrões de comércio que a gente vê por aí. Ok, vamos lá. A jornada começa lá atrás, séculos atrás, com uma ideia bem direta sobre riqueza. Exato. As primeiras ideias, tipo o mercantilismo, ali entre os séculos XVI e XVIII. O foco era total em acumular ouro e prata. Ah, aquela coisa de exportar mais e importar menos, né? Isso, exportar ao máximo, restringir a importação para ter uma balança comercial positiva. Uma visão meio de soma zero, sabe? O ganho de um era a perda do outro. Mas aí, veio Adam Smith em 1776 e, mudou o jogo com a tal da vantagem absoluta. Mudou mesmo. A ideia dele era mais simples e mais otimista, eu diria. Como assim? Se um país produz algo de forma mais eficiente, usando menos recursos, ele deveria focar nisso e trocar com outros. Todo mundo sairia ganhando no final. Faz sentido. Mas aí veio David Ricardo, né? Em 1817. E ele aprofundou isso ainda mais com a vantagem comparativa. Ah, Ricardo. E aqui tem uma das ideias mais, poderosas e às vezes até difíceis de pegar de primeira na economia. Me conta mais. O que é tão impactante nisso? É que Ricardo mostrou que o comércio vale a pena mesmo se um país for, menos eficiente em tudo. Peraí, como assim? Mesmo sendo pior em tudo? Exatamente. O que importa não é a vantagem absoluta, mas a relativa. O país deve se especializar onde o custo de oportunidade dele. Ah, aquilo que ele deixa de produzir para fazer outra coisa. Isso. Onde esse custo de oportunidade é menor. Ou seja, onde a desvantagem dele é comparativamente menor, ou a vantagem é maior se ele tiver alguma. Nossa, então a sacada do Ricardo foi genial. Não é só ser o melhor, é ser o menos pior em algo, comparativamente falando. Ou onde sua força relativa é maior. Exatamente. Essa é a beleza da coisa. Muda o foco do absoluto para o relativo. É uma ideia transformadora. Realmente. Mas aí fica a pergunta, né? Por que existem essas diferenças de custo? Essas vantagens? Boa pergunta. E a resposta veio um pouco depois, com Heckscher e Olin, lá no início do século XX. Ah, eles ligaram isso aos recursos de cada país, né? Tipo, o que cada um tem de sobra. Isso mesmo. O modelo Heckscher-Olin, ou HO, né? Ele conecta a vantagem comparativa com a dotação de fatores de produção. Capital, trabalho, terra. Entendi. Então, a ideia é que países exportam bens que usam intensivamente os fatores que eles têm em abundância e importam aqueles que usam fatores que são escassos por lá. Tipo, um país com muito capital exporta máquinas e um com muita mão de obra exporta, sei lá, roupas. Exatamente. O modelo HO dá essa explicação estrutural, baseada nos recursos. Mas o comércio de hoje parece mais complexo, né? Especialmente entre países desenvolvidos que trocam coisas parecidas. HO não explica tudo isso, certo? Precisamente. O modelo HO é super importante, mas ele não dá conta de explicar, por exemplo, esse comércio intenso de produtos similares entre países ricos. Aí entram as teorias mais modernas para complementar. Que teorias seriam essas? Bom, tem algumas. As neofatoriais, por exemplo, olham para fatores mais sofisticados, qualidade do trabalho, sabe? Capital humano, recursos naturais específicos. E a tecnologia? Imagino que inovação seja um ponto-chave hoje em dia. Sem dúvida. As teorias neotecnológicas colocam a inovação bem no centro da discussão. Tem a ideia da lacuna tecnológica de Posner. Que é? O país que inova exporta aquele produto novo até que os outros consigam copiar a tecnologia, sabe? E tem também o ciclo de vida do produto de Vernon, que mostra como a produção pode migrar para outros países conforme o produto vai ficando mais maduro, mais padronizado. Interessante. E a questão da escala? Produzir muito de algo barateia o custo, certo? Isso deve influenciar o comércio. Fundamental. Economias de escala. Aquele negócio de que o custo por unidade cai quanto mais você produz. São cruciais. Elas são a base da chamada nova teoria do comércio. Ah, aquela ligada ao Paul Krugman. Exatamente.
Essa teoria formaliza o papel das economias de escala e também da concorrência imperfeita. Pensa em marcas, diferenciação de produto, não só commodities básicas. Entendi. E isso ajuda a explicar aquele comércio intra-indústria que você falou? Tipo, países parecidos trocando produtos similares. Alemanha e França trocando carros, por exemplo. Perfeito. Ajuda a entender por que países desenvolvidos, mesmo sendo parecidos em recursos, trocam tanto entre si. Ganha-se com especialização, com variedade, mesmo sem aquelas diferenças clássicas de dotação de fatores do HO. E tem mais alguma coisa? Lembro de ouvir falar sobre a competitividade das nações. Sim, aí entra Michael Porter, já nos anos 90, com a vantagem competitiva das nações. O famoso diamante de Porter, né? Esse mesmo, o Porter argumenta que a competitividade de um país não vem de um fator isolado, mas de um sistema. É um diamante com 4 pontas interligadas. A estratégia das empresas, as condições dos fatores, não só os básicos, mas os avançados criados, a força das indústrias relacionadas e de apoio e as condições da demanda interna. Uau, bem mais complexo. É uma visão bem mais dinâmica, sistêmica. Mostra que a competitividade é construída, não é só dada pelos recursos naturais, por exemplo. Então, para a gente amarrar tudo, passamos do mercantilismo e a busca por ouro para a eficiência absoluta de Smith, a relativa de Ricardo, entendemos a base de recursos com Heckscher-Ohlin e chegamos nessas teorias mais novas que trazem tecnologia, escala, marcas, competição imperfeita e até a dinâmica nacional com Porter. É isso. Resumo perfeito. O ponto-chave é entender que não existe uma teoria única que explique tudo. O que a gente tem é um conjunto de ferramentas, de lentes. Cada uma ajuda a ver um pedaço do quebra-cabeça, dependendo do que a gente quer analisar. Exato. Depende do contexto, da indústria, dos países envolvidos. A gente usa a teoria ou a combinação de teorias que faz mais sentido para aquele caso. E ter essa caixa de ferramentas teóricas nos ajuda a interpretar melhor o que a gente vê no noticiário econômico global, as políticas comerciais. Ir além da superfície, né? Com certeza. Ajuda a ter um olhar mais crítico e informado. Excelente. E para deixar uma pulga atrás da orelha, né? Pensando no futuro, comércio digital crescendo, serviços ganhando peso, cadeias de valor globais super fragmentadas, que novos elementos uma futura teoria do comércio internacional vai precisar incorporar para dar conta dessa nova realidade econômica que está surgindo, hein? Fica aí a reflexão.